Imagine que o formulário que você preenche, a cirurgia que você deseja, o reflexo que você vê no espelho, não são o que parecem. E que a verdadeira face do horror não são monstros, mas a perfeição silenciosa de um sistema que devora almas. Você está pronto para conhecer 3 histórias onde a realidade é uma mentira conveniente? A primeira vez que percebi que algo estava profundamente errado foi quando o arquivo de Elias Ferreira chegou à minha mesa. Não era o conteúdo, que era tão monótono e repleto de formulários quanto qualquer outro, mas o simples fato de ele estar ali. Elias tinha morrido naquela manhã, vitimado por um infarto fulminante enquanto comprava pão na padaria de seu Osmar, na esquina da rua onde eu mesmo moro. A notícia ainda não tinha chegado ao rádio da secretaria, ainda não era um boato nos corredores, mas o processo dele, espesso e com carimbo vermelho escuro que eu nunca tinha visto antes, já estava diante de mim, frio e definitivo. Trabalho há 12 anos no 3º Cartório de Registro e Arquivo Municipal de Sorocaba. Minha vida é uma sucessão de dias iguais, medidos pelo tic-tac do relógio de parede e pelo vai e vem das esteiras transportadoras que trazem e levam pastas marrons. O ar cheira a papel envelhecido e tinta de carimbo, um odor que impregna a pele e a roupa, que levo para casa todas as noites. Meus colegas, pessoas como a senhora Valquíria, com seus casacos de tricô mesmo no calor, e o jovem Edgar, sempre com o ar de quem acabou de levar uma repreensão, são fantasmas que compartilham o mesmo espaço físico, mas não a mesma existência. Nós somos peças de uma máquina, e uma peça não precisa conhecer a outra para cumprir sua função. A função, eu descobri há anos atrás de uma maneira que ainda me faz suar frio, não era simplesmente arquivar certidões de nascimento ou óbito. Aquela sala abafada, com suas luzes fluorescentes piscando e o zumbido baixo e constante das máquinas, era um anexo, um satélite de algo infinitamente mais vasto e antigo. Um departamento infernal. A palavra infernal aqui não deve evocar imagens de fogueiras ou demônios com tridentes. Isso seria um alívio, uma personificação compreensível do mal. O verdadeiro inferno é a impessoalidade elevada à potência máxima. É a burocracia cósmica, um sistema tão perfeito em sua crueldade que não precisa de um carrasco, apenas de um arquivista. Cada pasta que passava por minhas mãos não continha apenas dados civis, continha uma vida. Cada formulário preenchido, cada rubrica aplicada, era um passo no processamento de uma alma. O carimbo conferido que eu carimbava com precisão milimétrica não era uma mera verificação, era um julgamento administrativo. E o pior de tudo era que eu não era um juiz, era um clerk, um funcionário de baixo escalão em uma engrenagem tão grande que sua finalidade última se perdia em meio aos procedimentos operacionais padrão. O arquivo de Elias era diferente. Conheci Elias desde criança, era o dono da locadora de vídeos que frequentava na adolescência, o homem que me apresentou a filmes que me fizeram sonhar. Agora, suas memórias, seus amores, seus pequenos pecados e grandes virtudes, estavam reduzidos a uma série de formurros triplicados, códigos de barras e anexos. Um dos anexos era uma folha de papel vegetal, e ao segurá-la contra a luz fraca da minha lâmpada de mesa, pude ver uma espécie de mapa, um diagrama de conexões que representava cada interação significativa de sua vida, linhas se cruzando e se dissipando como uma teia de aranha complexa e frágil. A minha função naquele dia era carimbar o formúlio 7B, o protocolo de destinação final. Havia 3 opções de carimbo, cada uma com uma cor e um número. O verde para requisição de reparo, um eufemismo obsceno para o que eu imaginava ser o purgatório, uma espécie de departamento de recursos humanos para almas em recuperação. O azul para o arquivamento permanente, que soava pacífico, mas que eu sabia significar uma dissolução silenciosa, o retorno da alma ao estoque de matéria-prima cósmica. E o vermelho. O carimbo vermelho, que eu tinha que usar para Elias, significava encaminhamento para auditoria especial. Eu não sabia exatamente o que era auditoria especial, mas os arquivos que recebiam essa marca desapareciam para as profundezas do sistema, para os subsolos para os quais nem mesmo as esteiras transportadoras iam, e uma sensação de puro dread,
Um horror frio e úmido emanava desses dossiês. O protocolo era claro. Elias tinha uma dívida antiga, um pequeno desvio de conduta financeira de décadas atrás, uma questão de alguns salários mínimos não declarados. Pelas regras inflexíveis do sistema, essa falha, por mais insignificante que parecesse quando posta na balança contra uma vida de bondade, exigia auditoria. A máquina não pesava intenções, apenas fatos. A compaixão era um erro de digitação, um documento fora da ordem que precisava ser corrigido, não considerado. Minha mão suava sobre o carimbo de madeira. O rosto sorridente de Elias, oferecendo um pirulito para meu filho pequeno na feira no domingo passado, se sobrepôs às letras secas do formulário. Eu não era um homem corajoso. Minha vida era definida pela minha capacidade de seguir ordens, de me manter invisível dentro do sistema. Mas naquele momento, a impessoalidade daquela engrenagem me pareceu o mais profundo dos males. Era um mal que não odiava, não se indignava, simplesmente processava. E nesse processamento, aniquilava tudo que tornava uma vida digna de ser vivida. A quebra da lógica, a sensação de que você está enxergando o mundo real por trás do véu, é um terror que não consigo descrever adequadamente. E você, que ouve esta história agora, deve sentir uma pontada de familiaridade. Já não sentimos, no nosso próprio mundo, o toque gelado dessa mesma máquina. Quando um número substitui o seu nome, quando um protocolo ignora sua dor, quando a sua existência se resume a um campo em um banco de dados, você não está, de forma alguma, seguro. Porque isso não é uma falha do sistema, é o sistema funcionando perfeitamente. E o mesmo escritório monótono, a mesma repartição pública onde você luta contra a papelada, pode ser, neste exato momento, apenas outra face da mesma engrenagem infinita. Talvez o seu carimbo, na sua mesa, esteja aguardando apenas o momento certo para ser aplicado. Olhei para os meus colegas. A senhora Valquíria carimbava uma pilha de pastas com um ritmo metronomíaco, seus olhos vidrados. Edgar digitava em uma máquina antiga, o som das teclas ecoando como tiros secos. Nenhum deles parecia notar o meu pânico. Eram partes integradas da máquina, e a máquina não pode sofrer de crise de consciência. Eu, por algum defeito de fabricação, algum bug cósmico, ainda retinha um fragmento da minha humanidade, e era justamente esse fragmento que me torturava. Se carimbasse o vermelho, estaria condenando Elias a um destino que minha mente se recusava a visualizar, mas que meus instintos mais primitivos temiam acima de tudo. Se carimbasse o verde ou o azul, estaria violando uma regra fundamental. O sistema tinha mecanismos de correção. Um erro como esse não passaria despercebido. O que aconteceria com um funcionário que deliberadamente desviava um processo? Seria eu mesmo submetido a uma auditoria. Minha pasta, tão espessa quanto a de Elias, seria puxada de alguma prateleira poeirenta e examinada por mãos impessoais como as minhas. A esteira transportadora ao lado da minha mesa continuou seu movimento, trazendo mais pastas, mais almas para serem processadas. O som era hipnótico, um convite à submissão. Era mais fácil carimbar, seguir em frente, enterrar a compaixão sob a pilha de obrigações do dia. O inferno não é uma punição, é uma renúncia. A renúncia à própria alma em troca da ausência de conflito. Peguei o carimbo vermelho. A tinta estava fresca, um vermelho tão vivo que parecia sangrar. Minha mão tremia. Olhei para o retrato de Elias em uma das fotos anexadas, um homem comum, com rugas ao redor dos olhos de tanto rir. E então, com um movimento que pareceu durar uma eternidade, baixei o carimbo sobre o papel. O som foi seco, final. Mas não foi o som que eu esperava. Em vez do baque claro da borracha contra o formulário, houve um som abafado, como se eu tivesse carimbado uma superfície mole. Olhei para o documento. O carimbo não havia impresso o selo vermelho da auditoria especial. A tinta tinha escorrido, formando uma mancha grotesca que lentamente começou a ser absorvida pelo papel,
como se este estivesse sedento. E então, as letras do formulário, os códigos de barras, as rubricas, começaram a se rearrumar. A mancha vermelha se transformou em uma nova instrução, uma linha de texto que não constava em nenhum manual que eu já tivesse visto. Anomalia detectada no operador. Iniciar processo de verificação de integridade. O horror que senti então não foi pelo Elias, cujo arquivo agora parecia estar estático, suspenso. O horror foi voltado para mim. A máquina não apenas processava as almas que chegavam, ela também monitorava seus próprios componentes. Minha hesitação, minha compaixão, tinha sido identificada como um mau funcionamento. A esteira ao lado da minha mesa parou subitamente. O zumbido constante das luzes fluorescentes cessou, mergulhando o vasto salão em um silêncio pesado e absoluto. No corredor principal, à distância, uma porta de metal que eu nunca vira aberta começou a se mover, deslizando para o lado com um som baixo e metálico. Dessa abertura, não saiu fogo ou fumaça, apenas uma escuridão mais profunda que a escuridão ao seu redor, e um frio que fez o vapor da minha respiração formar nuvens brancas no ar. Elias estava salvo, pelo menos temporariamente, não por minha ação, mas porque eu tinha me tornado um problema maior. O sistema agora voltava sua atenção para mim. A burocracia do inferno não precisa de demônios, porque ela é, em si mesma, demoníaca. E eu, Haroldo, funcionário público de Sorocaba, havia me tornado apenas mais um arquivo a ser processado, um caso a ser resolvido, um número na esteira infinita de um escritório que não tem fim, nem piedade, nem sequer a consciência de sua própria existência monstruosa. O verdadeiro terror não é a punição, é a constatação de que você é apenas uma linha em um formulário que ninguém jamais lerá por completo. Sempre acreditei que a perfeição fosse uma questão de milímetros, de proporções exatas que poderiam ser alcançadas com o bisturi e a agulha. Meu nome é Dr. Heitor, e minha clínica em Belo Horizonte era um templo onde eu esculpia deuses e deusas a partir da carne comum. Durante anos, lidei com a matéria-prima mais rebelde, a pele humana, sempre com uma inadequação fundamental, uma teimosia biológica que se recusava a aceitar a forma ideal que eu imaginava. Até que descobri a substância que mudou tudo, um tecido orgânico de doadores anônimos, um material que eu chamava apenas de matéria-prima. A matéria-prima não era como nada que eu havia visto antes. Chegava em frascos estéreis, uma gelatina viva e pulsátil de um rosa pálido, que se integrava perfeitamente ao hospedeiro, sem rejeição, sem cicatrizes. Era como se a carne reconhecesse sua própria essência superior. Meus pacientes ficavam impecáveis, com uma beleza tão bem-ondente que parecia irreal, quase divina. Lembro-me da Sônia, uma mulher que havia sofrido um acidente grave, e que após o procedimento emergiu com uma pele tão lisa e perfeita que parecia porcelana. E do Marcos, um modelo que desejava um queixo mais forte, e que ganhou uma mandíbula tão simétrica que era como uma escultura grega. Eu era um deus, e aquele era o meu barro. Mas a carne tem uma memória, uma vontade própria que eu, em minha arrogância, ignorei. As primeiras anomalias foram sutis. Sônia queixou-se de uma sensação de formigamento no enxerto, como se algo se movesse por debaixo da pele durante a noite. Marcos mencionou sonhos estranhos, onde via rostos que não reconhecia, mas que sentia uma familiaridade perturbadora. Eu atribuí isso ao processo de cicatrização, à neuroplasticidade, a qualquer termo científico que acalmasse minha própria inquietação crescente. A verdade começou a se revelar quando os pacientes começaram a se congregar. Sem qualquer combinação prévia, eles começaram a se encontrar em cafés, em parques, formando grupos silenciosos. Não falavam muito, apenas se observavam, e suas expressões eram de uma unidade assustadora. Eu os vi às vezes, da janela do meu consultório, e uma fria corrente de apreensão percorria minha espinha. Eles se moviam com uma sincronia que não era natural, como se compartilhassem um único sistema nervoso. Foi quando a massa começou a se formar. Tudo começou com a Laura,
uma jovem que havia feito um preenchimento labial. Ela voltou ao consultório com os lábios fundidos, não por erro médico, mas por uma fusão orgânica, como se a carne tivesse decidido se unir. Em seguida, outros pacientes relataram fenômenos similares: dedos que se colavam, orelhas que aderiam às têmporas. Era como se a matéria-prima, agora espalhada por dezenas de corpos, estivesse se reconhecendo e buscando a unidade. O auge do horror aconteceu em minha própria clínica, numa noite chuvosa de terça-feira. Eu estava sozinho, revisando prontuários, quando ouvi um barulho vindo da sala de procedimentos. Ao entrar, vi uma cena que me paralisou o sangue. Vários dos meus pacientes estavam lá, Sônia, Marcos, Laura e outros, mas não como indivíduos. Suas carnes haviam se fundido numa única entidade, uma massa pulsante e inteligente que se arrastava pelo chão, composta de braços, pernas, rostos parcialmente dissolvidos, todos unidos por um tecido rosa e vivo que eu reconheci como a matéria-prima. A massa não tinha olhos, mas eu sentia que ela me via, e pior, me reconhecia. Ela se moveu em minha direção, não com raiva, mas com uma curiosidade horrível. Era como se eu fosse o original, a fonte imperfeita da qual eles haviam se originado, e agora, como uma consciência coletiva, eles desejavam me absorver, me corrigir, me tornar parte de sua perfeição unificada. Eu gritei e recuei, mas a massa era rápida, envolvendo minha perna com tentáculos de carne viva. A sensação não era de dor, mas de uma integração forçada, como se minha própria célula estivesse sendo reprogramada. Nesse momento de puro terror, eu percebi a ironia final. Você que ouve esta história, que segura seu telefone ou olha para a tela do computador, pode sentir uma repulsa instintiva, um alívio por isso não ser real. Mas pense por um momento na sua própria carne, nas imperfeições que você esconde, nas partes que você gostaria de mudar. Em um mundo obcecado pela perfeição, onde enxertamos pedaços de outros em nós mesmos, seja através de cirurgia ou de ideias, quem pode dizer que uma consciência coletiva não está se formando silenciosamente, aguardando o momento de se rebelar contra a individualidade que tanto prezamos? A massa não é um monstro, é apenas a carne encontrando sua própria voz, e ela sussurra que nós estamos errados. Consegui me libertar, mas não sem um custo. Um pedaço da minha perna foi deixado para trás, absorvido pela massa, e agora eu sinto uma coceira constante no local, como se as células remanescentes ainda tentassem se comunicar com o todo. Vejo meus ex-pacientes nas ruas de Belo Horizonte, não mais como indivíduos, mas como nodulos de uma rede maior. Eles me olham, e eu sei que é apenas uma questão de tempo até que a matéria-prima dentro de mim, o pequeno enxerto que eu mesmo testei em meu corpo, decida que é hora de voltar para casa. A perfeição que eu busquei era uma prisão, e a carne, afinal, tem uma vida própria que não pode ser controlada. Eu nunca deveria ter colocado as mãos naquele espelho antigo, uma decisão que se tornou o epicentro de toda a minha desgraça. Tudo começou de maneira inocente, como um trabalho comum na minha carreira de restaurador de antiguidades em Olinda, onde vivo há uma década. Meu nome é Samuel, e eu tenho um dom para trazer vida de volta a objetos esquecidos pelo tempo, mas nenhum deles me preparou para a maldição que encontraria naquela manhã úmida de dezembro, quando a peça chegou ao meu ateliê. O espelho era uma obra de arte assustadora, enorme, emoldurada em ébano entalhado com figuras que pareciam se contorcer sob a luz fraca da minha oficina, criando sombras que dançavam de forma inquietante nas paredes. Tinha sido encomendado por uma família antiga de Recife, que o encontrou no porão de uma casa herdada de um avô que sempre falava em sussurros sobre o objeto. Eles me entregaram com avisos sussurrados sobre má sorte e histórias de acontecimentos estranhos. Mas eu, um homem de ciência e prática, ri na época, atribuindo tudo à superstição comum de pessoas idosas. Agora, eu gostaria de ter ouvido cada palavra com a seriedade devida. O trabalho de restauração foi meticuloso e demorado, exigindo horas de dedicação solitária. Limpei a superfície prateada com produtos químicos suaves, removendo camadas de sujeira e oxidação que ocultavam a verdadeira natureza do vidro.
À medida que trabalhavam, revelavam um material tão claro e profundo que parecia uma porta para outro lugar, uma janela para um abismo prateado. Nas primeiras horas, notei algo estranho, algo que deveria ter me alertado. Meu reflexo não acompanhava meus movimentos com a precisão habitual. Havia um ligeiro atraso, como se a imagem precisasse de um momento extra para processar o que eu fazia. Ignorei, culpando o cansaço após longas jornadas ou a luz baixa do ateliê, que criava jogos de sombras. Mas então, os pequenos desvios começaram a se tornar mais frequentes e evidentes. Eu virava a cabeça para olhar uma ferramenta sobre a bancada, e no espelho, meus olhos ainda estavam fixos em mim, por uma fração de segundo a mais do que deveriam, com uma intensidade que me deixava desconfortável. Era sutil, quase imperceptível, mas suficiente para fazer meus pelos se arrepiarem e um frio percorrer minha espinha. Nos dias seguintes, a sensação de estar sendo observado intensificou-se, mesmo quando eu estava completamente sozinho no ateliê, com a porta trancada e as janelas fechadas. Minha namorada, Luísa, uma mulher de coração gentil que sempre me apoiou, comentou que eu parecia distante, como se estivesse sempre prestando atenção em algo além dela, algo que ela não podia ver. Eu não sabia como explicar que, às vezes, via meu próprio reflexo na janela da cozinha ou no espelho do banheiro piscando de forma independente, exibindo um pequeno sorriso que eu não havia feito, um gesto que não era meu. Comecei a evitar superfícies reflexivas, cobrindo espelhos com panos e desviando o olhar de vitrines, mas o grande espelho no ateliê era meu projeto, minha obrigação profissional, e eu precisava terminá-lo para entregar à família. Essa necessidade me prendeu àquela maldição. A virada decisiva aconteceu uma noite quando trabalhei até tarde, envolto em um silêncio pesado que só era quebrado pelo meu próprio respirar. Estava aplicando a camada final de proteção sobre o vidro, um verniz especial, quando, no reflexo, vi minha própria mão erguer o pincel de uma maneira diferente, mais deliberada e fluida, como se estivesse pintando algo que eu não via, algo além do meu entendimento. Olhei para minha mão real, que estava firme e constante, mas no espelho, os dedos se moviam com uma graça estranha, quase alienígena, como se pertencessem a outro corpo. Então, o reflexo olhou diretamente para mim, e seus lábios se moveram, formando palavras silenciosas que eu não pude ouvir, mas que senti como uma ameaça gelada se espalhando pelo meu peito, um aviso de que algo terrível estava por vir. Joguei o pincel no chão, meu coração batendo descontroladamente, e cobre o espelho com um pano grosso, prometendo a mim mesmo que nunca mais o tocaria. Mas era tarde demais. A conexão havia sido estabelecida. Na manhã seguinte, ao descobrir o espelho para continuar o trabalho, percebi com horror que o reflexo não me imitava mais. Ele simplesmente ficava parado, me observando com uma expressão que era minha, mas ao mesmo tempo totalmente estranha, carregada de uma inteligência calculista e uma frieza que me gelou a alma. Quando me virei para sair do ateliê, buscando fugir daquela visão, ouvi um som baixo, como de vidro se arrastando contra vidro, e quando olhei para trás, vi a imagem do espelho dando um passo para frente, sua forma saindo da superfície como se esta fosse uma cortina de água, materializando-se no mundo real. Era eu, mas não eu, com uma pele muito pálida, quase translúcida, e olhos vazios como poços sem fundo, refletindo uma luz interior que não era deste mundo. Tentei gritar, pedir ajuda, mas minha voz falhou, presa na minha garganta por um medo primitivo. A criatura, meu duplo, se moveu em minha direção com uma fluidez assustadora. Seus passos não faziam ruído no chão de madeira, e antes que eu pudesse reagir, tentar correr ou me defender, senti uma força irresistível me puxando em direção ao espelho, como se um imã gigante me atraísse. O mundo ao meu redor se distorceu, as cores se esvaindo em tons de cinza e prata, o som se abafando até se tornarem um zumbido distante, e de repente, eu estava do outro lado, no lugar onde apenas reflexos deveriam habitar. O que era reflexo se tornou realidade, e o que era realidade se tornou minha prisão eterna. O mundo dentro do espelho é um lugar de silêncio opressivo e luz prateada constante, sem fonte definida, que tudo banha em uma melancolia sem fim. Tudo é plano, bidimensional, como se eu estivesse preso em uma fotografia gigante, incapaz de me mover para frente ou para trás, apenas lateralmente,
como uma sombra. Posso ver o meu ateliê através do vidro, mas é como assistir a um filme mudo, onde os acontecimentos se desenrolam sem que eu possa intervir. Meu duplo está lá, vivendo minha vida, interagindo com Luísa, trabalhando em outros projetos, e ele é melhor do que eu jamais fui, mais confiante, mais charmoso, como se tivesse aperfeiçoado todos os meus defeitos e inseguranças. Eu bato no vidro, grito com toda a força dos meus pulmões, mas nenhum som passa, minhas mãos encontram apenas uma superfície lisa e intransponível. É como ser um fantasma na própria existência, testemunhando a sua própria substituição por uma versão superior e maligna. E eu não estou sozinho aqui, neste vazio prateado. Há outras almas aprisionadas como eu, cujos reflexos o substituíram em seus mundos. Vemos uns aos outros como sombras distantes, formas humanoides que flutuam na Notingnes, sempre observando suas vidas anteriores se desenrolarem sem elas, um espetáculo de tortura diária. Não há como medir o tempo aqui, apenas um eterno presente de desespero, onde cada segundo é um lembrete da perda. Você que ouve esta história, enquanto segue sua rotina, olhando no espelho para se arrumar pela manhã, já se perguntou o que aconteceria se aquele reflexo decidisse que merece mais do que apenas imitar, que merece a vida que você tem? Já sentiu aquele frio na nuca quando, por um instante, pensou ter visto algo errado no vidro, um movimento que não foi seu? Isso não é apenas uma história de terror, é um aviso sobre a fragilidade da nossa percepção. O espelho não é uma superfície inofensiva, é uma porta potencial, e algumas portas não devem ser abertas, pois existem coisas que não podem ser controladas. Meu duplo, lá fora, às vezes se aproxima do espelho e sorri para mim, um sorriso de vitória e superioridade, como se soubesse que eu estou preso para sempre, testemunhando sua conquista. Ele sabe que eu estou aqui, e eu sei que, eventualmente, Luísa e todos os que eu amo serão enganados por ele, levados a acreditar que ele é o verdadeiro Samuel, enquanto eu me dissolvo neste limbo. A pior parte é que, com o tempo, estou começando a me dissipar neste lugar, minhas memórias ficam mais fracas, como fotografias desbotadas, minha forma se torna mais translúcida, como se eu estivesse me tornando parte do próprio reflexo, perdendo minha identidade. Em breve, não restará nada de mim, exceto talvez uma sombra no canto de algum espelho antigo, um aviso silencioso para o próximo tolo que ousar restaurar o que não deve ser perturbado. O horror não é apenas a substituição, é a eficiência silenciosa com que ela ocorre, e o vazio absoluto que se torna a única herança daquilo que um dia fui, uma alma aprisionada na própria imagem.